Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Mais um estudo bíblico, nós estamos aqui, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de estudar a Bíblia. E que bom que você escolheu estar aqui, já pega esse vídeo, já manda para todos os seus amigos, todos os grupos da família, todos os grupos da igreja, manda para todo mundo, para que o YouTube entenda o quanto que esse conteúdo é relevante para as pessoas. E aí, você ajuda a nossa igreja a alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Lembra de, no final, fazer o seu comentário do que mais chamou a sua atenção e já curte esse vídeo, mas lembra de fazer a inscrição do nosso canal, da nossa igreja. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito delicado, que é sobre o consolo de Deus através desse lugar onde muitas pessoas temem a morte. Muita gente vive com medo da morte, muita gente fica preocupado com os seus entes queridos quando eles morrerão, o que vai acontecer. E Deus tem uma palavra de consolo para cada um de nós nesse dia. Por isso que eu já falo para você que eu tenho certeza que esse conteúdo, que essa mensagem vai abençoar a sua vida e as pessoas que você ama. Abra sua Bíblia, por favor, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou ler do 13 até o versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Olha que palavra bonita, dormir. Ele substitui a morte por dormir. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja Deus por isso. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que coisa maravilhosa. Essa verdade que Paulo nos ensina, de fato, é consolo para cada um de nós. É consolo para você, é consolo para mim, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Eu e você que temos de Deus, não precisamos temer a morte. Lembra que Paulo está falando aqui à igreja. Ele está falando para os crentes. E dizendo para os crentes, ele está consolando os crentes com a palavra da verdade. Ele começa o versículo 13 dizendo, olha, o que eu vou dizer para vocês é para que vocês não sejam ignorantes, para que vocês não sejam pegos desprevenidos, para que vocês não vivam uma vida sem saber o que vai acontecer. Mas por revelação, Paulo recebeu algo especial de Deus, entendimento, para que no entendimento ele pudesse então trazer esperança para aquelas pessoas. Olha, o que eu vou falar para vocês é sobre os que dormem. Não se entristeçam, como os outros se entristecem. Os que não têm esperança aqui são aqueles que não têm de Deus. Aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, não têm no seu coração, na sua vivência, a presença gloriosa do Espírito Santo. Essas pessoas não têm a esperança que nós temos. Qual é a esperança que temos? Que nos encontraremos com Jesus nos ares.
Isso deve ser a nossa maior alegria e o nosso maior anseio enquanto vivemos a vida aqui, como igreja aprovada, desejosos por conhecer mais do Santo, porque um dia sentaremos com Ele no trono. O texto continua, ele fala assim, olha, eu escrevo isso para que vocês não se entristeçam. Quem pode se entristecer é quem não tem esperança. Mas vocês que têm esperança, fiquem alegres. Porque a morte não é o fim. Tudo bem, gente, que a gente vai sentir saudade, a gente vai sofrer. A gente não quer que as pessoas que a gente ama se apartem de nós, fiquem distantes de nós. Não é sobre isso. O luto acontece, a tristeza acontece, o choro acontece, pela saudade, pela falta, mas não um desespero. Não tem desespero para o crente, tem saudade para o crente. Não tem briga com Deus, espernear com Deus, injustiça, ó que injustiça. Não tem isso com os filhos do alto, com os filhos de Deus. Porque a esperança que temos é de que um dia nos encontraremos com o Senhor nos ares. Que um dia nós viveremos para sempre ao lado daquele que nós desejamos e buscamos viver todos os dias aqui na terra. Não tem desespero, tem alegria. O crente não vive desesperado porque morreu alguém. O crente chora, o crente empresta o ombro. O crente ao lado ora para que o Espírito console no momento de dor e de tristeza, que é absurdo. Mas o crente não desespera, porque o crente está cheio de esperança por aquilo que há de vir. A diferença do crente e o do não crente na hora da morte, já foi num velório de uma pessoa que a maioria dos seus não crê em Cristo? Já foi? Você se lembra como era? Como é que foi a experiência? Agora corta essa cena e vai para outra. Você já foi num velório de alguém que é crente e que a maioria das pessoas, dos seus entes e amigos, são também crentes, cristãos? Você consegue, no seu imaginário, colocar os dois em paralelo, um do lado do outro aqui? As duas cenas? Você consegue fazer essa comparação de como é desesperador esse lugar onde as pessoas não têm esperança em Cristo e quão maravilhoso é esse lugar onde as pessoas têm de Jesus? Aqui há choro, gritos, raiva, muitas vezes descontentamento, brigas tantas vezes. Aqui há louvor, há gratidão, há choro, mas há contentamento, porque aqui tem esperança, aqui não. É nosso papel, deixa eu aproveitar esse momento e dizer para você que é nosso papel, como crentes, estes que têm esperança, levar esperança para aqueles que não têm. É nosso papel não simplesmente constatar a diferença, mas fazer de tudo para que todos os nossos morram com a esperança de que um dia estarão com o Senhor nos ares. É o nosso papel mudar esses ambientes. É nosso papel pregar o Evangelho de maneira intencional. É nosso papel transformar o mundo através de Jesus Cristo. É nosso papel. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus Cristo e com Ele aqueles que nele dormiram. Nós não vamos morrer, nós vamos dormir, porque daqui a pouco a gente acorda com o corpo glorificado e a gente vai se encontrar com Jesus nos ares. É um sono. Porque aquilo que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. Jesus morreu, teve corpo glorificado, ressuscitou. Nós também, como Ele, viveremos da mesma maneira. Ele é o primeiro de uma nova raça. Ele é o primeiro corpo glorificado e nós seremos exatamente como Ele, corpo glorificado. Ah, como eu espero esse dia.
como eu desejo a volta do meu Salvador, como eu espero que o seu reino seja completamente estabelecido na terra. Como eu espero o novo céu, a nova terra, como eu espero que o Senhor Deus seja o nosso sol, como eu espero viver com Ele para sempre. Pelo que aconteceu com Jesus, acontecerá também conosco. Versículo 15, dizemos a vocês essa palavra, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, o que vai acontecer? É o seguinte, Paulo aqui acreditava na brevidade da volta de Jesus, por isso essa palavra dele, falando, inclusive ele se incluindo nesse processo. O que vai acontecer? Como é que vai ser quando Jesus voltar? Ele vai receber a ordem, porque ele mesmo disse que ele não sabe o dia nem a hora, mas o Senhor que tem o controle de todas as coisas dará a ordem. E ele sabe das coisas, e quando ele der a ordem, a voz do arcanjo vai ressoar, vai dar ordem. E aí vai ressoar a trombeta de Deus. A gente vai ouvir esse negócio. Eita, coisa boa. E o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Senhor, descerá dos céus. Quando ele descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todo mundo que morreu em Cristo vai ressuscitar, já com o corpo glorificado. Os que forem crentes e estiverem vivos, aqui, ó, depois nós, os que estivermos vivos, seremos então arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Primeiro os que morreram com Jesus ressuscitarão e começarão a subir. Depois, por exemplo, se for hoje ou amanhã, a gente vai estar vivo, né? Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe. Se for hoje, a gente está vivo, a gente é crente. A gente vai subir, depois os que ressuscitaram. Imagina esse negócio. Imagina essa experiência, a gente está olhando, ó, a trombeta soou, o Senhor está descendo. A ordem foi dada, a trombeta soou, o Senhor está descendo. Os mortos ressuscitam, já vão subindo. Nós que estamos vivos, se for hoje, nós que somos vivos, nós estamos subindo também. Olhando todo mundo para Jesus nos ares. Meu Deus, que glorioso. Que glorioso, que maravilhoso é. Como será maravilhoso esse dia. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Só reinará com o Senhor, no trono dele, quem escolheu viver aqui na terra, à mesa com ele. Só vai viver essa experiência de ser arrebatado, de ser levado ao encontro do seu Senhor, para com ele desfrutar da eternidade quem desejou, experimentou, insistiu e permaneceu em sentar com ele à mesa todos os dias da sua vida. Não ache você que por você frequentar a igreja, por você fazer coisas religiosas, você verá o Senhor nos ares e será arrebatado para a sua presença. Você precisa viver como alguém que deseja o Senhor, aqui, sentado à mesa, desfrutando da sua presença aqui, porque você o ama. E porque você o ama, você viverá a eternidade com o seu amado. Do contrário, como você não o ama aqui na prática, mesmo fazendo coisas religiosas, como é que você vai desfrutar da presença de alguém que você nunca quis viver? O texto termina dizendo: consolem-se uns aos outros com essas palavras. O consolo do Senhor para nós, para os crentes, é que Jesus voltará. E que essa é a maior esperança que podemos ter. Que a morte não é o fim.
mas é o começo do para sempre com Ele. Na verdade, o começo é agora quando decidimos, mas é a continuidade do para sempre com Ele. A morte não é o fim, é a continuidade daquilo que já escolhemos desfrutar aqui à mesa. Viveremos com Ele para sempre. Para sempre. Na eternidade. Você vai subir. Você vai ser arrebatado se você for. Se Jesus voltar hoje, você está vivo. Você não experimentará a morte. Você será arrebatado, levado aos ares, olhando para Jesus. Você vai subir. Por causa da sua vida em santidade, da sua vida pelo que Jesus fez na cruz, por causa do desejo que você tem e a insistência que você tem de viver à mesa com Ele, você vai com Ele. É uma reflexão que você precisa fazer. Você tem medo da morte? Ou você encara a morte como Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Como lucro? E o seu viver é Cristo, como Paulo diz. Você vai subir? Comenta aqui comigo. Comenta para mim aqui, eu quero ver o seu comentário. Eu vou subir, eu estou com Ele. Eu não sei, eu não tenho certeza se eu vou. Eu vou orar por você também, para que você tenha a convicção e que se arrependa dos seus pecados e transforme sua vida, para que você de fato possa viver agradando aquele que você ama, viver insistindo em sentar à mesa e não sair como um traidor. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você sabe que de repente tem algum problema com a morte, que não tem esperança. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com alguém que está enlutado, para que gere esperança para eles também. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.